de ver de uma forma mais abrangente. Um exemplo que pertence à nossa cultura, ele vem da própria ciência. Vocês vão observar que, de tanto em tanto, as teorias ou as visões de mundo, elas mudam. Então a gente poderia pensar, por que as pessoas não se deram conta disso que nós estamos falando, não se deram conta antes? E se a gente aprofundar um pouco a reflexão, a gente vê que em tempos anteriores as pessoas tinham outras visões. E aquelas visões pareciam satisfatórias. Justamente porque aquelas visões pareciam satisfatórias, nós estávamos impedidos de ver as coisas que mais adiante a gente vê. Então esse é o ponto que no budismo em sânscrito nós vamos chamar de avidya. Ou seja, todos nós estamos a realidade como, passado alguns anos, a gente passa a ver. Então todos nós, em tempo de grandes transformações, a gente, o mundo enquanto criança, uma cidade pequena, e a visão de mundo que vai se descortinando a seguir, né? Eu lembro, tinha interesse na ciência assim desde jovem, ou seja, muito tempo atrás. Então, eu lembro da prova final de que nenhum foguete poderia escapar da gravidade, do efeito da gravitação da Terra. Ele não conseguiria entrar em órbita. Eu lembro isso. E vocês vão lembrar também, nós passamos pelo tempo em que a morte era certa para quem tinha tuberculose, por exemplo. A morte era certa para quem tinha câncer. A morte era certa para quem tinha HIV. Então, nós passamos por esses períodos assim, né? Tinha várias doenças essencialmente incuráveis. As visões de mundo, elas também, de acordo com a ciência, elas iam mudando. Num tempo talvez não tão recente, houve aquilo que nós chamávamos da Guerra Fria, onde era praticamente impossível nós contermos a polaridade, e tinha todas as explicações para isso, né? Como que o mundo inevitavelmente descambaria para uma guerra. As pessoas estudavam cuidadosamente como que seria aquilo que chamava o inverno nuclear. Ou seja, como que durante um ano a atmosfera depois da guerra nuclear ficaria escura por todas as bombas que tinham sido, que teriam explodido, e o mundo estaria totalmente contaminado, as pessoas sobreviventes tinham que ficar em abrigos profundos, totalmente estanques por um ano ou mais, até que o particulado na atmosfera caísse, os raios de sol começassem a entrar, mas nesse período as plantas, na sua maioria, já teriam morrido. Então tinha esses estudos assustadores. Então são visões de mundo que se manifestaram por um tempo. São visões de mundo que impediam que a gente visse de outros modos, assim, né? Então é maravilhoso a gente perceber que as realidades elas vão constantemente se apresentando de outro modo. Agora, um ponto super importante é entender que no tempo de hoje, nós olhando para frente, nós também estamos submetidos a algum nível de avidya e não conseguimos olhar de uma forma real. Só que quando nós olhamos para a realidade hoje, a realidade ela parece palpável, parece densa, parece viva. A gente não tem propriamente uma sensação de que nós estamos enganados ou existe alguma coisa que a gente não está vendo bem. Então isso é um engano, né? É assim. Nas nossas vidas, o Buda ele vai apontar esse aspecto da impermanência. Ou seja, nós vivemos coisas como se elas fossem estáveis. E a impermanência
ela se oferece, ela se apresenta, assim, né? As coisas também, elas são insatisfatórias, existe insatisfatoriedade, ou seja, nós vivemos aquilo que a gente aspirou a encontrar, mas mesmo que a gente esteja vivendo aquilo que a gente fez esforços para montar e para estruturar, ainda assim, aquilo por alguma razão quase inexplicável, no final de um certo tempo, se revela insatisfatório. E há uma mudança interna e aquelas situações mesmo que a gente aspirou, aqueles objetos, aquelas pessoas, a companhia daquelas pessoas, aquilo muda e a gente tem a insatisfatoriedade surgindo. A gente busca outro movimento. Na visão dos mestres, nós somos como que um pássaro pousado sobre um galho. É certo que nós vamos voar. Nós vamos nos deslocar daquela posição. É certo. De modo geral, nós estamos pousados sobre um galho e também como um pássaro já olhando outros lugares. E no final de um certo tempo a gente se desloca, né? Então esse é o sentido da impermanência e da insatisfatoriedade. Também surge a visão que é chamada de sofrimento, ou seja, a própria situação que a gente aspirou, ela não tem garantias que uma vez obtida, ela não se transforme em sofrimento. Na verdade, isso não é uma invenção budista, né? Isso, o Buda olhou e viu isso, né? É assim. Tá certo que essa não é a visão toda do budismo. A visão que o Buda vai trazer é que apesar de haver essa situação que muitos não percebem, nós podemos superar isso e nós podemos encontrar verdadeiramente a felicidade ou níveis efetivos que ultrapassam as circunstâncias negativas e as aflições. É assim. Então a mensagem budista ela é otimista. Nós podemos superar mesmo as experiências de nascimento, vida, envelhecimento, decrepitude e morte. Nós podemos evitar isso, né? Então esse é um ensinamento super importante. Então quando nós olhamos assim, a lucidez na vida cotidiana significa nós examinarmos essas situações todas. Lucidez significa nós ultrapassarmos as visões comuns. Nós não ficarmos presos à aparência que as coisas têm. Esse é o ponto. Eu queria descrever de uma forma sucinta 4 formas de operação mental que, de modo geral, elas aderem em nós e nós ficamos presos a essas formas. Algumas são mais favoráveis, outras são mais problemáticas, mas todas elas têm níveis de vantagens e níveis de dificuldade. Essas formas, elas também elas necessitam diferentes tipos de ensinamentos para que a gente possa superar. É muito importante entender a postura de Chenrezig. Chenrezig é chamado Buda da compaixão, Bodhisattva. Aquele que ouve os sons do mundo, aquele que se interessa pelas pessoas. Vocês podiam imaginar assim, há um Buda primordial, incessantemente silencioso e profundo, que entende as coisas de modo final, completo. Seria o Buda na forma Dharma Mega. É como se ele não tivesse um corpo físico, propriamente. Mas há o Buda na forma do Tathagata, que é como nós conhecemos o Buda Sakyamuni. O Buda Sakyamuni, fundador do budismo. Ele apresentou um corpo, ele viveu por um tempo e morreu. Então o Tathagata, ele manifesta isso. Ainda que ele tenha a lucidez completa do Buda primordial, ele manifesta um corpo. A dificuldade de quem manifesta um corpo é que ele é visto num lugar e não é visto em outro. Quando está num lugar, as pessoas vêm. Está no outro lugar, né? Especialmente no tempo onde o Buda vivia, que não havia propriamente o YouTube, não havia transmissão direta, né? Então era um tempo que as pessoas só podiam ser vistas se estivessem naquele lugar.
Então, os Tathagatas são Budas completos. E eles têm essa característica de se deslocar pelos vários lugares. E eles estão num lugar, não estão em outro. Mas eles dão os ensinamentos com igual profundidade. Eles têm essa clareza, né? E nós vamos encontrar os seres como nós em quatro condições. A nossa essência é semelhante à essência dos próprios Budas. A diferença, nós, em relação aos Budas, é que nós criamos circunstâncias particulares e ficamos totalmente ocupados dentro delas. Por exemplo, se nós temos um emprego, se nós estamos vivendo numa casa, numa família, parece que o mundo inteiro é o nosso trabalho, a nossa casa. Aquilo é que toma a nossa mente e nós somos capazes de viver uma vida inteira focando coisas desse tipo, que podem mudar um pouco de um emprego para o outro, ou de uma casa para outra, mas essencialmente o nosso mundo ele fica limitado a essa visão. Então isso é a vidya, nós com a nossa mente estreita. Essa mente estreita, ela pode se manifestar através de um processo que é, vamos dizer, faixa 1, que é o processo no qual a pessoa ela é muito responsiva. É como as crianças, por exemplo. Se elas veem alguma coisa, elas simplesmente são atraídas, ou elas rechaçam. Mas aquilo é muito claro para eles. Eles olham e fazem o movimento. Então, em faixa 1, nós somos responsivos. Nós não temos propriamente defesa, nós não temos uma análise para ver as coisas. Nós simplesmente respondemos. É como um sino. A gente bate num sino, o sino soa. Então, as crianças são bons exemplos. Eles têm essa espontaneidade, eles respondem rápido, né? E nós também. Por exemplo, as pessoas em faixa 1, elas olham umas às outras, elas podem ter simpatia por uns, aí elas se aproximam. Se elas tiverem antipatia, aquilo parece completamente claro para elas, parece que não tem nenhuma dúvida, e assim mesmo elas rechaçam. Tem as pessoas em faixa 2, então em faixa 1, os animais também estão presentes, né? É difícil a gente imaginar que um cachorro ele possa ser treinado para não fazer bem aquilo que é o impulso dele, né? Isso não é uma coisa fácil. Isso não é uma coisa fácil. Mas há as pessoas em faixa 2, como por exemplo, aqueles que têm uma visão estratégica. Eles estão se movendo, né? Por exemplo, nós dirigindo um carro. A gente está fazendo uma viagem de uma cidade para outra. Podem aparecer coisas interessantes no meio do caminho, mas a gente pensa, não vou parar porque eu estou fazendo a viagem. Aí surgem paisagens muito lindas, tipo, um dia eu venho aqui para olhar isso, para acampar aqui, ou para passar uma semana, ou passar uns dias aqui. Mas agora não, eu estou fazendo a minha viagem. Então esse é o aspecto de faixa 2. Nós temos um propósito, nós temos uma direção. Então sexta de noite, a pessoa pensa, bom, hoje eu vou sair. A pessoa, não, eu tenho prova segunda-feira, então eu vou estudar. Pense, né? Gente séria, né? É assim. Aí a pessoa ela tem um bom senso. A pessoa, por exemplo, ela está querendo perder peso, ela faz uma programação e perde peso. Assim, faixa 2, né? O pessoal em faixa 1 engorda alegremente, sem grande problema. A pessoa diz, não, isso é assim, isso é uma coisa genética, entende? Meu pai engordou, eu engordei também. Então isso, em faixa 1 a pessoa vive mais leve, assim, né? Em faixa 2 eu vou comer, agora já não dá para comer, porque afinal isso... Né? Aí com o tempo aquilo vai mudando, né? A pessoa é obrigada a abandonar o chimarrão, porque afinal isso aí faz mal. Aí tem um monte de coisa que faz mal. Aí no fim não se come mais nada, assim, né? Situação grave. Aí a pessoa, ela adota um tipo de visão tipo macrobiótica, né? Então agora eu sou macrobiótico. Então, do cozido, por exemplo, né? Aí lá pelas tantas pessoas descobrem, não, isso não é o melhor é tudo cru. Aí começa a comer tudo cru, né?
É assim, aí a pessoa adota uma dieta crugívora, ela vai firme naquilo, né? E assim. E, então, vai surgindo esse tipo de visão. A gente pode encontrar uma postura, depois encontrar outra postura. Nunca tem a postura final. É uma situação grave, né? Tem um período que a pessoa pensa, não, as mulheres são maravilhosas. Depois tem um período, não, as mulheres são horríveis. E aquilo vai indo, né? E a pessoa vai tomando decisões. E vai descobrindo outras coisas, e aquilo vai tudo mudando, assim. É maravilhoso, assim. Então, isso é a faixa 2. Mas a pessoa tem propósito, ela tem uma visão estratégica, ela é capaz de estudar, por exemplo, de trabalhar, fazer pós-graduação, e ainda num horário tipo das 11 à meia-noite, como os paulistas ainda, faz tango por correspondência. Uma coisa assim, aquilo vai progredindo, assim, vai indo, né? Meus amigos paulistas, assim, é bom que se diga, né? Aí eles são sistemáticos, aquilo vai direitinho, assim, né? E, de modo geral, os faixa 2 dominam o mundo. Mas aí surge faixa 3. Faixa 3, eles são mais hábeis ainda. Por quê? Porque em faixa 3, a pessoa percebe que o outro vê o mundo segundo os conteúdos internos que ele tem. Então, se eu povoar o mundo do outro com aquilo que eu quero que seja povoado, ele vai fazer o que eu quero que ele faça, né? Essa é a razão pela qual tem tantos outdoors por aí. Por quê? Porque eles já calcularam, assim, se a gente vê a mesma propaganda, um número determinado de vezes, a gente tem um impulso de se interessar por aquele produto, e eventualmente a gente acha impossível não comprar aquilo. As pessoas descobriram. Então eu vou povoando o mundo interno, aí eu vou povoando o mundo interno das pessoas, as pessoas começam a fazer as coisas a partir desse conteúdo. Vocês veem, agora nós estamos nos aproximando das eleições, né? Os publicitários estão estudando com cuidado o que os candidatos têm que dizer. Não o que eles têm que fazer depois para o benefício do povo. O que eles têm que dizer. E o número de vezes que eles têm que dizer aquilo, de tal modo que as pessoas pensem, uau, é isso que eu quero. Aí quando um número determinado de pessoas tiver essa clareza, dá para calcular quanto custa isso, né? Por quê? Porque eu tenho que veicular um certo número de vezes uma certa mensagem. Aquilo custa um tanto, então eu já sei mais ou menos quanto é que vai custar cada voto. Mais ou menos assim. Já tem um cálculo. Quanto que é necessário investir para obter um certo número de votos. Isso é um cálculo matematizável, assim, uma estimativa que pode ser feita, né? Então isso é a compreensão do fato de que o mundo interno é que rege o nosso processo, né? Agora, nessa faixa 3 entra também justamente o processo de lucidez, porque nós podemos também parar e olhar quais são os conteúdos que atuam dentro de nós e que estão produzindo o nosso movimento. Então, quem atua em faixa 3, uma faixa 3 do bem, né, pode terminar descobrindo as estruturas kármicas que atuam dentro da própria pessoa. Aquilo que está servindo de referencial para nós manifestarmos os impulsos e os interesses, os nossos movimentos e as nossas ações. Então é super importante isso. Faixa 3 dialoga muito bem com meditação. Então, a gente pode sentar em silêncio, manter a energia e observar, gerar um espaço entre um estímulo e uma resposta nossa. E ampliando esse espaço entre o estímulo das coisas, ou mesmo os pensamentos que surjam, e as respostas que a gente produz a esses pensamentos. Então, nesse espaço, eu tenho um tempo para examinar
o conteúdo interno da mente e o impulso correspondente que brota. Então, esse é um ponto super importante, né? Então eu começo a observar que se eu tiver dimensões de um certo tipo, eu olho para uma pessoa com hostilidade. Mas eu posso substituir os conteúdos internos por outros conteúdos favoráveis, aí eu tenho a habilidade para me mover no meio de pessoas que poderiam ser hostis ou difíceis. Então a gente vai descobrindo uma habilidade interna. De modo geral, as pessoas que estão em faixa 1 e faixa 2, elas tentam melhorar mudando o que tem ao redor. Quem está em faixa 3 melhora tudo ao transformar o que há dentro, propriamente. Então isso é super útil. Vocês vejam, por exemplo, quando as pessoas estudam para serem médicos ou terapeutas ou advogados, por exemplo, ou arquitetos, as pessoas estão gerando habilidades para poder trazer benefício às outras pessoas. Então, se a pessoa, por exemplo, como um médico, ela olhar para alguém e não conseguir entender o que está acontecendo, ela não tem como ajudar. Ela precisa entender o outro, né? Ou, por exemplo, um professor, o aluno tem dificuldades. Se a professora ou o professor conseguir entender o que está acontecendo dentro da pessoa, ele pode remover esses obstáculos e a pessoa destranca. Consegue ir adiante, né? Se a própria pessoa não conseguir destrancar isso e ninguém conseguir olhar e entender, a pessoa fica obstaculizada. Também o médico, por exemplo, se a gente não vai no médico certo, minha sugestão, não tem nenhuma assim, nenhuma escolha prévia, né? Mas eu diria, o cirurgião é a última opção para a gente procurar, né? Porque se vocês procuram um cirurgião, ele vai pensar, onde é que eu vou cortar? O que tem para fazer? Ele não vai pensar, eu vou dar um chá para ele não vai pensar isso. Então, a melhor coisa é começar procurando um naturopata, né? Fazendo uma dieta, aliviando a vida, assim, acalmando, descansando um pouco, reduzindo os sintomas, né? Aí depois a gente procura um clínico geral amigo. Aí vai indo, assim, né? Vai indo, né? Cirurgião, a gente entra arrastado na sala dele, né? É o último, né? É o último. Estou aproveitando aqui que eu estou na Amerigs, né? Mas esse é um ponto bem interessante, porque esse é o aspecto de que nós temos dificuldade de olhar se não segundo aquilo que nós portamos dentro. Esse é um ponto super importante. Então, nós temos certas aptidões. E essas aptidões, elas direcionam a nossa visão. A gente não tem outro jeito de olhar as coisas senão a partir do que nós temos dentro, né? Então, isso é a compreensão de faixa 3. Aí no budismo a gente estuda cuidadosamente o que as pessoas portam dentro. E como elas, de modo geral, estão em faixa 1, como elas respondem assim automaticamente às coisas, quase sem defesa, né? E nós respondemos com a mente, ou seja, com o raciocínio, mas respondemos também com os sentidos físicos. A arte permite a gente ver muito bem essa contaminação que brota pelos próprios sentidos físicos. A gente olha riscos, né? Eu gosto desse exemplo, que a gente faz uns riscos e vê um cubo. O cubo é em 3 dimensões. É escandaloso aquilo. O desenho está em 2 e a gente vê algo em 3. Ou os desenhos que têm ponto de fuga, né? Que tem perspectiva, a gente vê estradas, assim, 3 dimensões. Aquilo está tudo em 2. Como é que eu vejo uma estrada? Aquilo, uma casinha lá no fundo, assim. Então isso, se a gente faz uma casa no início da estrada e do mesmo tamanho faz outra casa no fim da estrada, aquela outra casa parece gigantesca. Como gigantesca se elas têm o mesmo tamanho? A gente cria a imagem de profundidade
e aí aquilo daquele tamanho lá no fundo é porque é muito grande. A gente tem essa percepção, né? Então a gente adiciona elementos internos, né? A arte toda é o jogo disso, né? Seja lá escultura, música, pintura, desenho gráfico. Nós trabalhamos o tempo todo com esse tipo de, que é chamado delusão. Esse processo de delusão dos próprios sentidos físicos, ele é extremamente rico, porque ele permite a gente entender que há uma intersubjetividade. Por exemplo, não somos pessoas individuais que veem o cubo no desenho. Diferentes pessoas veem o cubo. Então existe uma intersubjetividade. A gente bate no outro assim, você está vendo o cubo? Eu estou vendo o cubo. Assim. Aí pergunta, quem é que não vê o cubo? Tem um ou outro que não vê o cubo. Todo mundo está vendo o cubo. Mas aí começa alguma coisa interessante. Dependendo do desenho, a gente pode ver diferentes cubos. Aquilo é super bonito, né? Eu vi a perfeição dessa ilusão na internet, né? Vocês talvez já tenham visto assim. Uma bailarina girando. A bailarina gira para um lado. Aí tem pessoas que veem a bailarina girando para o outro lado. Não, mas eu vejo ela girando para aquele lado e é certo que ela só gira para cá. Não dá. Daqui a pouco a gente olha do outro jeito, uau, ela está girando. Alguém mexeu em alguma coisa, aquilo começou a girar. Aí a pessoa descobre que pisca 3, 4 vezes, dá uma batida assim, a bailarina gira para o outro lado. Impressionante. Essa sensação de movimento, como que a gente também produz essa delusão. Só que não é um raciocínio, aquilo vem por dentro dos olhos. A gente vê. Né? O cinema é isso, né? A música também, tu escuta uma música, se emociona. Pense, aquilo é só um pipipi, puro pipi, pó, 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 pó. Não é nada. Né? Eu tinha um amigo músico aqui em Porto Alegre, uma vez ele me disse, fiquei espantado, eu levei um tempo para entender. Ele diz, as sirenes de bombeiros, de polícia, eles usam acordes que são dissonantes e produzem uma aflição na pessoa. Bim, bom, bim, bom, bim, bom, bim, bom. Ele produz uma aflição na pessoa. Agora, por que produz aflição? Eu não posso entender por que bim, bom, deixa todo mundo assim. Mas eles já sabem. Quem compõe música sabe como é que é isso. Aí vocês estão vendo, por exemplo, estão vendo um filme, de acordo com... já sabe, bom, esse aqui é o bandido. Ele apareceu, começou um bam, 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 e aí aparece ele. Aí ele vai matar, com certeza. Aí tem uma menina, quando ela aparece, aí tem o terrível, ele está olhando para ela. Aí já sabe, vai ser horrível, não quero nem ver. Já está sabendo tudo o que vai acontecer, né? Dá uma premonição na pessoa. É muito interessante isso. Essa sensação de premonição num filme, né? Aí a pessoa vê o filme de novo, dá novamente a premonição. É muito interessante. Ou então as esperanças, né? A pessoa está vendo pela 5ª vez o Titanic, com a esperança, não, agora não afunda. Não pode afundar, naquele momento mesmo, não vai. Bater, afundar. A pessoa tem uma esperança, não, que a pessoa pelo menos não morra, que não acontece. A gente não pode deixar, porque se a gente não tiver essa emoção, o filme não tem graça nenhuma, entende? Porque as imagens já estão todas gravadas, não adianta ficar querendo agora que aquilo vá para um lado ou para o outro, aquilo já está filmado, pessoal. Não tem solução, entende? A gente está lá, sai do filme pensando, ele foi horrível. Cara, é horrível. Eu acho que ele é assim mesmo. O artista, que ele é assim, porque ele só faz esse tipo de papel, ele é horrível mesmo. Aí a gente... Aqui no Brasil teve esses eventos, né? Os artistas de novela serem xingados na rua, né? A pessoa... Se você não fez, tá com uma cara muito boa, como se tivesse feito. Isso é horrível também.
É bonito de ver como a gente confunde, né? Confunde a arte, assim. Mas isso não é um raciocínio. Aquilo é os nossos olhos que passam a ver, de um certo modo. E quando os artistas se confundem também, né? Eles encarnam o papel, eles começam a viver aquilo, né? Se apaixonam pela moça. Né? É assim, né? E aí, como é que faz, né? Situação grave, né? Então, esse é o ponto do mundo interno, né? Quem não entender esse processo interno é arrastado de um lado para o outro pela sensação que as coisas apresentam. E que a arte, ela permite, tem esse recurso tão maravilhoso de denunciar, de mostrar, assim, de modo claro, né? Tem alguns filmes também que eu vi, onde as pessoas, elas, no meio da filmagem, elas comentam sobre o papel daquilo. Então elas estão fazendo a filmagem e num certo momento é como se eles comentassem sobre o próprio papel. Então eles quebram o filme, né? Eles quebram o filme. Então o filme fica super profundo. É como também, por exemplo, nas novelas, os jornais começam a entrevistar a pessoa, né? E você, assim, que é a vilã, né? Você vai morrer? O que vai acontecer com você? Não, a vilã, afinal, ela é isso e aquilo. Mas no fim ela morre. Aí começa a entrevistar, fazer uma notícia sobre alguma coisa que não existe, né? Uma coisa fictícia, assim. Mas aquilo passa a existir, né? Então tem uma intersubjetividade e nós nos ocupamos daquilo, assim, aquilo existe, né? Mas existe por quê? Porque nós povoamos o mundo interno e começa isso a ocorrer. No budismo, quando nós vamos estudando esses fenômenos do mundo interno, o Buda vai descrever 6 reinos. As pessoas estão em faixa 1 respondendo assim, naturalmente, dentro de 6 reinos. Então tem o reino humano, que é o reino onde nós estamos. Nós temos uma vida humana preciosa, eventualmente, né? Essa vida humana, ela tem essa característica que é mais ou menos faixa 2. Nós temos direções de movimento e vamos cumprindo etapas, vamos obtendo resultados, né? Mas a gente não se dá bem conta disso, assim. Por exemplo, nós vivemos toda uma vida e a gente não leva nada do que juntou durante a vida. Nada, nada. A gente já deveria desconfiar. Por exemplo, quando nós sonhamos à noite, de modo geral, nós não temos as propriedades que a gente tem durante o estado acordado, né? É muito interessante assim. A pessoa não se dá conta que ela está numa cama e que tem uma opção de coisas ao redor. Eventualmente tem alguém roncando do lado. A pessoa esquece aquilo totalmente, né? E esquece as propriedades, esquece tudo, começa a viver um mundo interno. Começa a viver um mundo interno fantasmagórico, assim, que flutua. E a pessoa não tem falta nem do ser que está roncando do lado, né? Não tem falta do carro que está na garagem, não tem falta da casa, não tem falta de nada. Pessoal. Então se diz, a morte é semelhante. Nós temos essa experiência também. A gente se esquece das coisas, né? A gente abandona as coisas. A gente podia dizer, bom, mas eu vou ficar pegado. Mas olhem o estado de sonho. O estado de sonho a gente simplesmente se desapega. Eu não quero criar aqui nenhuma dificuldade entre as pessoas, não, mas eventualmente a pessoa pode até namorar outras pessoas no estado de sonho, assim, né? Que está bem alegre, né? Aí depois a pessoa acorda feliz, assim, olha para o lado, ops. Bem, eu tive um sonho maravilhoso com você. Então isso é esse mundo interno, né? Esse mundo esse mundo que produz essas múltiplas sensações, né? E
Aí o Buda vai descrever 6 reinos para esses mundos. Então existem as pessoas que estão, por exemplo, no reino dos infernos. O reino dos infernos significa um lugar onde a pessoa pensa que para as coisas melhorarem ela tem que fazer o pior. Ou seja, matar, roubar, bater, etc. Tudo que não é apropriado assim, a gente acha que tem que fazer para as coisas melhorarem. Então tem pessoas que estão constantemente dentro disso. Elas se movem produzindo dor para os outros, produzindo problemas para os outros, e se a coisa piorar, elas pioram ainda mais. E elas têm dores constantes, aflições constantes, medos constantes. Tem outras pessoas que estão um outro conteúdo interno, que é um conteúdo interno de felicidade, por exemplo. Elas têm uma habilidade de se mover no mundo, uma habilidade de transformar as coisas de um lado para o outro, fazer tudo dar certo sempre. Então essa é a situação na qual as pessoas chegam nos lugares elas são celebradas, né? São assim, abraçadas, são aplaudidas. Eu fico lembrando o time do Grêmio, por exemplo. Quer dizer, eu fico pensando no Paul McCartney, né? É isso que eu queria dizer, né? Aí onde ele vem, todo mundo fica super feliz. A Madonna também, né? Assim, né? E esses grandes artistas. Então se diz, no reino dos deuses, a pessoa está com um sitar. Naquele tempo eles não tocavam guitarra, tocavam sitar. Guitarra é bem melhor, né? Aí os deuses hoje tocam guitarra. E as pessoas aplaudem, acham aquilo o máximo. Assim. Ainda assim, os deuses eles estão dentro do samsara. Portanto, eles vivem um tempo desse modo, mas tem um certo momento que eles começam a envelhecer. Assim, né? A energia deles vai se alterando, eles também já não são tão magnéticos. E a atração deles diminui, as pessoas já não têm tanta vontade de estar próximos deles. E no final de um tempo, eventualmente eles não querem mais nem a pessoa por perto. Eles tentam se livrar dos deuses. Né? Então nesse momento os deuses estão se aproximando da morte. Quando eles se aproximam da morte, eles exalam um cheiro de morte. Todo mundo sabe. É tipo político em Brasília que não vai ser reeleito. O pessoal já não quer mais nem olhar para eles, assim, vão passando de lado. Assim, né? Aí já está no fim. Aí eles dizem que os outros deuses jogam flores de longe, né? Mas já não se comprometem. Jogam flores de longe. Aí tem os seres famintos, seres carentes. Eu não sei se vocês conhecem alguém carente. Mas se diz, os seres pode ser carentes de várias coisas, né? Mas ali são famintos de comida, famintos de água. Mas isso é simbólico. O corpo deles tem uma barriga grande, que significa tudo que eles querem. Tem um pescoço super estreito, que o esôfago passa só um fio de cabelo. Assim. Ou seja, as possibilidades deles são mínimas. Na boca parece que sai fogo. Assim, porque quando eles conseguem alguma coisa para comer, aquilo queima. Por isso essa sensação de queimadura, esse fogo na boca. Né? Eles são frágeis, os membros deles são frágeis. Significa que eles têm poucas possibilidades de obter o que eles aspiram. Então são seres que aspiram muito, têm poucas possibilidades, se arrastam em lugares super difíceis para obter o que querem. E nunca obtêm. Eles veem miragens, eles veem água, veem comida ao longe, quando chegam perto não tem aquilo. Então existe uma quantidade enorme de pessoas, de seres, que têm esse tipo de mente, que eles buscam, nunca obtêm efetivamente os resultados que aspiram. Né? Ou seja, as aspirações são muito maiores do que as suas possibilidades. Há os seres que são chamados de semideuses. Mas tudo isso é mundo interno das pessoas. Né? Pode estar todo mundo com a mesma cara, mas outro mundo interno. Pode ser também dias diferentes, né? Horas diferentes do dia, a pessoa está por aqui ou por ali. Assim. Então tem os semideuses. Os semideuses são os políticos, mais ou menos assim. Porque eles estão competindo o tempo todo uns com os outros. Eles têm poder, mas eles competem. Eles podem ser também empresários, competindo constantemente. Eles nunca podem repousar. Né? Eles podem produzir alguma coisa muito boa
mas no momento seguinte alguém já produz uma coisa melhor que eles. Eles estão constantemente competindo. Então se diz que o que os semideuses gostariam é de ser aplaudidos como os deuses. Mas eles nunca conseguem, porque eles são semideuses. Cada vez que eles competem com os deuses, eles são derrubados. Os deuses são muito mais fortes, né? Aí tem os seres que têm uma espécie de desistência interna. Assim, né? É aqueles que falsamente se diz que seriam como os baianos, assim, mas é um engano. Não, assim. Ou seja, quando se diz assim, quando num dia ele pensa, hoje eu vou trabalhar e vou fazer tudo, ele tem essa instrução. Agora fique bem quietinho que isso também passa. Então é essa sensação de fazer o mínimo, né? De fazer nada, de obter os resultados assim com um movimento quase zero e ter essa aspiração de ficar no movimento zero, enfim, tudo fluindo sem nenhum esforço. Aí tem os seres humanos propriamente ditos, nós, né? Ou seja, os seres humanos são aqueles que planejam, que olham, que acreditam que com esforço a gente pode obter resultados. A gente pode, por exemplo, em 180 meses, em 12 meses, em 15 meses, a gente termina comprando tudo que precisa. Não falta nada. Então a gente vai trabalhando, 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 pá, conseguiu tudo. Aí senta no sofá e vê a Copa do Mundo. E aquilo a vida está mais ou menos resolvida. Especialmente se o Brasil ganhar. É assim. Esse é o ponto dos seres humanos, né? Então eles se propõem metas. As metas não são muito virtuosas, mas eles vão obtendo aquilo como se aquilo fosse tudo. Eles estão felizes, e está bem. É assim. Então esses são 6 tipos de mundos internos que podem atuar dentro de nós e nós respondermos dentro de faixa 1 e ficarmos presos a esse tipo de limitação. Assim, né? Então quando nós estamos analisando isso, nós estamos em faixa 3, né? Contemplando os mundos internos. Então o Buda, ele para e olha os seres e vê o mundo interno dos seres operando. Aí ele chega à conclusão que esses 6 tipos de seres, com esses 6 tipos de mundos internos, eles não vão a lugar nenhum. A situação é grave, nem os deuses. Seriam deuses mundanos, eles não são deuses, né? São deuses mundanos. Eles não vão a lugar nenhum. Então a isso o Buda vai chamar de samsara. Samsara. Então ele vai dizer, a primeira nobre verdade com respeito ao samsara é o sofrimento. Por quê? Porque os seres dentro desses vários âmbitos não vão a lugar nenhum, eles terminam se frustrando, eles terminam se sentindo mal em algum momento, né? É importante lembrar que esse fato não é uma maldição budista, né? Não é. Isso é uma constatação. O Buda olha. Nós, cumprindo etapas curtas das nossas vidas, a gente não chega a ter uma cosmovisão. Então o Buda olha num tempo longo. Né? Ele olha as múltiplas mentes operando. Aí ele vê isso, né? Ele vai chamar isso de sofrimento. Aí surge a primeira nobre verdade, que é a nobre verdade sobre o sofrimento. Essa não é a verdade mais importante, nem a mais elevada. A verdade mais importante é a terceira, que o sofrimento pode cessar. A felicidade é possível. Nós podemos ultrapassar essas dificuldades. Nossa visão pode se ampliar. A quarta nobre verdade é que existe um caminho para isso. Nós podemos treinar. Esse caminho inclui a meditação. Nós treinamos, elucidamos esse mundo interno e dirigimos a nossa mente de um outro modo, que não através dos 6 reinos que eu descrevi. Então, o Buda vai descrever a Sambhogakaya. Ele vai descrever o conjunto de inteligências que nós podemos utilizar, que não incorrem nesses obstáculos do próprio samsara. É uma coisa super, super profunda, assim, né? A gente não suspeita. Nós estamos no meio do mundo e a gente não suspeita. Nosso sistema de ensino, por exemplo, não abarca isso, não encontra, não conhece, não fala sobre isso, né?
Aí a gente vai entendendo, examinando em faixa 3, o que acontece no nosso sistema de ensino, o que acontece nas nossas vidas, o que a gente faz, né? A gente vê que as pessoas estão sendo treinadas para atuar em faixa 1. Nós somos treinados para gerar bons hábitos. Ou em faixa 2 nós somos treinados para gerar bons planejamentos. Em faixa 3 nós somos gerados para ocupar a nossa mente de um certo jeito, para povoar a nossa mente com um certo conteúdo. Aí nós ficamos programados, atuando de forma programada. Aí o Buda vê esse processo todo. Então eu descrevi a primeira nobre verdade, que é o sofrimento, a terceira, que é a liberação do sofrimento, a quarta, que é o caminho. E a segunda nobre verdade, ela trata das causas do sofrimento. Então o Buda examina cuidadosamente isso. Ele vai descrever os 12 elos da originação dependente. Ele vai descrever como que a nossa mente, que é ampla, que é uma mente espiritual ampla, como que ela pode ser conduzida a uma situação de estreitamento. Como é que ela fica? Até o ponto de nós sentirmos que vida e morte são a nossa realidade. Sendo que o aspecto profundo da nossa mente, ele não nasce e não morre. Então, como que a sensação de morte pode ocorrer, mesmo que a morte não seja algo verdadeiro? Aí nós vamos estudando isso, né? A gente vê, por exemplo, que nós podemos ter a sensação de morte, mesmo sem que o nosso corpo morra. Nós temos identidades profissionais, por exemplo, identidade de pai e mãe. Se nós temos um filho que morre, a gente tem a sensação de morte também. Aquilo é muito arrasador, é muito destruidor. Se nós perdemos o nosso emprego, a nossa respeitabilidade, aquilo é super arrasador. O Chagdon Rinpoche, meu mestre, ele dizia que ele teve múltiplas mortes na vida dele. Ele perdeu muito cedo, perdeu o pai. Ele não tinha 10 anos de idade, tinha perdido a mãe. Perdeu o padrasto. Aí ele perdeu os mestres. Depois perdeu o país dele, perdeu a família dele, perdeu a esposa. Assim, perdeu o país inteiro. Perdeu todas as posses dele. Então isso é super profundo, assim, né? Porque a pessoa fica sem raiz. Ele foi morar num outro país onde ele não conhecia a língua, não conhecia a comida e ninguém conhecia ele. E quando ele chegou na Índia, ele foi capataz de construção de estrada. Ele estava nessa condição, assim. Ele que era um mestre, ele estava nessa condição. Então, super profundo esse processo de destruição, né? Então a pessoa ela entende a natureza que não se dissolve, a natureza que não nasce e não morre. Se a pessoa não entender isso, ela se perturba muito. Por quê? Porque tudo aquilo que ela pensa que é, um por um desses fatores, ele sucumbe e é destruído, né? Então nós podemos ter várias mortes durante uma vida, né? E a gente tem aquela sensação completa, né? Eu tenho uma aluna na Bahia, Kátia Drummond. Quando a mãe dela morreu, ela compôs um poema. Eu fiquei emocionado, porque ela dizia que ela tinha perdido a infância dela, curiosamente assim, né? É muito interessante. Por quê? Porque quando a mãe morre a memória da nossa infância. Essa memória da nossa infância nós não temos. Quem tem é a mãe. Ela que sabe como é que a gente viveu. A gente não tem mais ninguém para perguntar. Como é que era? Como é que eu fui? O que aconteceu comigo? Então tem pedaços da nossa vida que zero. A gente perde isso, né? Assim. Então quando os mais velhos começam a morrer, a gente vai perdendo pedaços da vida. Literalmente. A gente não tem mais como acessar aquilo. Então nós temos essas mortes, né? Eu tinha um amigo também, que ele morreu com 101 anos. Mas quando ele estava lá pelos 80, ele já não ia mais tomar café no centro da cidade, onde ele morava, que ele não encontrava mais ninguém.
Ele não tinha mais amigos que fossem tomar o café lá como ele tomava todos os dias e conversava com os amigos, né? Então é um tipo de morte também. A pessoa ela vai ficando limitada, assim, né? Então nós temos essas mortes. Mas, ainda que a gente tenha essas mortes, pode ser que a gente não consiga entender o que vive em nós além dessas mortes. Mas nós sobrevivemos às mortes. É espantoso isso, né? É extraordinário. Agora eu estava vendo recentemente uma reportagem sobre aquela tragédia de Ruanda, né? Aquela luta, né? Morreram 800 mil pessoas. Aí as pessoas, terminou a guerra, já faz agora um tempo, né? As pessoas se reencontram num outro contexto. Eles eram os agressores e os agredidos, se reencontrando. Não há mais a guerra, não há mais aquela eletricidade. Aí eles se encontram assim com uma cara estranha, né? Eles começam a se reconstruir, eles começam a olhar uns para os outros com um olhar diferente e começam a recompor as relações, né? Fazem círculos de reparação, uns confessam para os outros as atrocidades que cometeram, que sofreram e tentam criar um outro tipo de relação, uma outra forma de reconhecimento da realidade. Por quê? Porque nós morremos, mas nós sobrevivemos às próprias mortes internas. Nós temos uma sensação de morte. Aí tem as pessoas assim, entrevistadas. A senhora perdeu 9 filhos. Eu vi uma pessoa mostrando a fotografia de 30 familiares que morreram. Fotografia, os nomes de todo mundo. Tinham morrido. Foram mortos. Isso é uma morte, né? A pessoa não morreu, mas isso é um detalhe. Então, alguma coisa profunda dentro da pessoa morreu. Mas tem alguma coisa mais profunda ainda que não morre. Assim. Então, o budismo ele está focado nesse aspecto que não morre. Isso é considerado a natureza de Buda. Aquilo que é construído, é transitório, morre. Aquilo que é natural, incessantemente vivo, ele se mantém. Esse aspecto natural, incessantemente vivo, é chamado a natureza de Buda. Então o budismo todo converge para esse ponto. Quando nós estamos nas nossas vidas cotidianas, nós nos defrontamos com a impermanência, insatisfatoriedade e sofrimento. Nós temos mortes sucessivas dentro da vida. Nossos aspectos internos mudam, nossas visões todas mudam, mas tem alguma coisa dentro de nós que não muda. Esse ponto é que a gente precisa elucidar durante a própria vida. Se nós tivermos, como os deuses, muitas felicidades, ou como os semideuses, muitas vitórias, como os infernos, muitos seres que a gente mata e causa mal, ou como seres famintos, muitas derrotas, ou como os animais, muita inércia, ou como seres humanos, muitas pequenas vitórias, nada disso importa. Por quê? Porque quando nós sonharmos à noite, isso também desaparece. Quando nós entrarmos no sono da morte, e no sonho da morte, isso também desaparece. O aspecto importante é o fato de que há uma natureza incessantemente presente, viva. E se nós tivermos a oportunidade de, durante a vida, localizarmos essa natureza, isso é uma boa coisa, né? Isso é uma vida ganha que a gente teve, né? Então o objetivo todo, ele está focado nisso. Assim. Então os ensinamentos budistas, eles estão focados nesse aspecto. E algumas vezes eles vêm de cima para baixo, algumas vezes eles vêm de baixo para cima, os ensinamentos, né? Eu acho que esses dois métodos são muito bons, assim, né? Eu gosto do método de cima para baixo, se a gente falar da natureza primordial e tentar entender todas as coisas a partir dessa visão da natureza última, daquilo que não morre, né? Aquilo que não nasce não morre. Já os ensinamentos de baixo para cima, eles são ensinamentos que começam no lugar onde nós estamos. Por exemplo, Sua Santidade Dalai Lama vai dizer: todos nós aspiramos à felicidade, aspiramos nos livrar do sofrimento.
A partir desse raciocínio nós começamos o nosso caminho. Nós aspiramos à felicidade, aspiramos nos livrar do sofrimento. Se isso é assim, então nós deveríamos ter um cuidado nas nossas ações, para que as nossas ações sejam compatíveis com essa visão de encontrar felicidade e ultrapassar o sofrimento, né? A gente não deveria fazer, por exemplo, ações que vão criar sofrimento e vão impedir felicidade. Aí começa lentamente o exame das nossas ações. A gente começa no ponto onde está. O Buda, ele é lembrado num texto que é chamado Kalama Sutra, o Sutra aos Kalamas, que era um povo. Então o Buda entra na cidade principal desse povo, que é o povo dos Kalamas, e alguém pede para ele falar sobre a visão budista, na visão dele sobre a realidade. Aí quando o Buda vai falar, alguém diz: abençoado, aqui já vieram muitos mestres. Cada vez que vem um mestre, ele diz: esqueçam tudo que já foi falado, agora eu vou falar para vocês a coisa como é. E consigo vai ser assim também? Você vai dizer para esquecer tudo que já foi falado e para ouvir agora seu ensinamento, porque agora a coisa é assim. Aí o Buda diz: não, vocês façam assim. Quando vierem mestres da cidade e vocês ouvirem ensinamentos, vocês guardem esses ensinamentos com cuidado e testem. Testem como quem compra ouro. Ou seja, pelo calor da prática, derrete o ouro para ver se diferentes materiais com diferente ponto de fusão. Então, na medida que a gente derrete o ouro, a impureza do ouro se separa. Então, vocês pratiquem aquilo e o que for bom vocês guardem, o que não for bom vocês descartem. Então, o Buda dá essa instrução. Aí ele começa a raciocinar. Todos desejam felicidade, desejam se afastar do sofrimento. Se nós fizermos, por exemplo, ações baseadas em buscar matar as outras pessoas, matar é uma boa coisa? Aí ele vai dizer: não, matar não é uma boa coisa. Todo mundo concorda. Não. Eu tentar melhorar minha vida matando as pessoas, essa não é uma boa ideia. Aí ele diz: e roubar seria um método para a gente melhorar a nossa vida? Aí as pessoas dizem: exceto em Brasília, nos outros lugares não é interessante. E aí o Buda diz: e a prática sexual agressiva é interessante? Aí as pessoas dizem: não, isso aí também não. E mentir seria interessante? Aí as pessoas dizem: também não. E falar inutilmente, ficar falando bobagens, assim, também não. E criar discórdia entre as pessoas, também não. E agredir com palavras, também não. Ter má vontade com as pessoas, também não. E ter avareza, também não. E ter ignorância, ou seja, uma incompreensão na mente, também não. Então o Buda listou 10 ações que não são interessantes. Elas não produzem felicidade, mas pelo contrário elas produzem sofrimento. Aí o Buda diz: se a pessoa tiver com raiva, ela pode ser conduzida a matar? Sim, ela vai ser conduzida a matar. Matar, roubar, prática sexual agressiva, mentir, agredir com palavras, etc. Todas as ações não virtuosas podem vir da raiva. Aí, todas as ações não virtuosas podem vir da carência. Todas as ações não virtuosas podem vir da ignorância, do desinteresse, da dormência da mente, assim. Todas as ações não virtuosas podem vir do orgulho, e pode vir da inveja, e pode vir de desejo e apego. Então tem 6 emoções perturbadoras que a gente deveria evitar, que são o orgulho, a inveja, o desejo e apego, a ignorância, a avareza e a raiva. Nós deveríamos evitar isso.
Porque essas 6 emoções perturbadoras produzem os impulsos das ações de matar, roubar, sexo impróprio, etc. Que faz a nossa vida ficar horrível. Por outro lado, se nós praticarmos, por exemplo, compaixão, a gente olha as outras pessoas, mesmo os chefes, mesmo os torcedores de outro time, a gente olha esses seres, né, e vê que eles sofrem, inevitavelmente. Quando a gente vê que eles estão presos a ciclos de sofrimento, a gente se dá conta que eles poderiam se livrar disso, se não tivessem atuando sob as condições específicas que eles estão atuando. Então, se eles se livrarem daquele time, por exemplo, né, que eu não vou aqui nomear, né, aí a pessoa que não esteja torcendo por aquele time não vai sofrer por aquele resultado. É óbvio, né? Acho que todo mundo tinha que ir a um jogo. É maravilhoso, assim, enquanto que a metade do estádio pula feliz, a outra metade afunda. Isso tem sido tão grave que agora já limita as torcidas, né? Deixa só um. Se ele sofrer ou se alegrar, é aquilo. E a outra torcida é pequenininha para não causar confusão, senão ri demais. Né? Então vocês vejam, é espantoso que aquilo que está acontecendo dentro do campo, todos estão vendo. Uns se alegram, outros se entristecem. Isso depende do conteúdo interno. Agora, quando nós vemos o conteúdo interno das pessoas, a gente sabe que eles vão sofrer. Aí nós temos compaixão. Compaixão significa assim, se ele se livrar daquele tipo de referencial, ele se livra do sofrimento também. Então, a gente aspira, assim, a gente tem compaixão, é isso, a gente aspira que aqueles seres se livrem dos condicionantes, das causas do sofrimento, e assim eles se livram também do sofrimento. Né? Aí nós olhamos com um olhar de amor, mesmo para o chefe, mesmo para um irmão, assim, mesmo para a sogra. A gente olha assim, né? Essas situações extremas. Assim, né? Aí a pessoa, mesmo para um ex-sócio, a pessoa olha para ele e vê, ele tem qualidades. Tem qualidades. Todas as pessoas têm qualidades. Se a gente não encontrar qualidades, por exemplo, no ex-marido, né, ou na ex-esposa, nós estamos com um olhar limitado, porque aquelas pessoas têm qualidades. Com certeza. Então a gente precisa olhar essas qualidades. E a gente precisaria, na sequência, ser capaz de irrigar essas qualidades. E estabelecer uma relação com a pessoa a partir das qualidades. Então isso é amor. No budismo, quando a gente localiza qualidades, isso é amor. Então vocês pensem assim, por exemplo, um professor tentando ajudar uma criança. Se ele encontrar dificuldades na criança, ele não deveria desanimar. Ele deveria gerar compaixão, ou seja, interesse para remover aqueles obstáculos, a criança avança. Por outro lado, ele deveria ser capaz de localizar as qualidades que aquela criança tem. Todas as crianças têm. Olhar as qualidades, irrigar as qualidades. Aí aquela criança cresce. Então esse olho é super importante. É o olho que vê o outro. Nós, de modo geral, dentro do samsara, temos olhos instrumentais. Ou seja, nós não olhamos o outro. Nós vemos como que o outro é bom ou ruim dentro da nossa vida. Como é que aquilo se reflete sobre nós? Se o outro é interessante ou não é interessante para nós. Então a gente tem um olho instrumental, um olho utilitário. Esse olho não tem nem compaixão nem amor. Mas ele pode ter orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, raiva, rancor, ódio, medo, carência. Ele pode ter isso. Que vai conduzir as ações não virtuosas de matar, roubar, etc. A gente está vendo assim, a imprensa está o tempo todo noticiando coisas horríveis, né? Assim. Aí se vocês vão olhar, é matar, roubar, sexo impróprio, etc. Aí por diante, né? Está cheio isso.
As pessoas estão, então, dominadas pelas emoções perturbadoras, elas fazem as ações não virtuosas. Mas elas podem simplesmente girar a mente e ampliar. Então, nós podemos olhar em volta com a capacidade de ver os outros de uma forma mais profunda. Então, nesse caso, nós manifestamos compaixão, aspirando que o outro se livre dos condicionantes que produzem o próprio sofrimento, as ações de sofrimento. E amor, onde a gente irriga as qualidades positivas que o outro tem. Então, um professor, ele faz isso. Isso é a essência de um professor. Praticar compaixão e amor. Remover os obstáculos e promover o que é o favorável. O tempo todo. Esse é o papel dos pais e mães também, né? Deveria ser o papel dos namorados e namoradas. Namorar é isso, enfim. Namoro budista é isso. Aí o namoro budista tem metta bhavana também, né? Assim, a gente diz que essa pessoa, no caso namorado ou namorada, né, seja feliz, né? Encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento e se livre do sofrimento. Aí quando a coisa não vai bem, a gente diz que essa pessoa seja feliz. Supere o sofrimento. Supere as causas do sofrimento. Encontre as causas da felicidade. Uma coisa assim. Fazer o quê, né? A situação está difícil, né? Mas a prática é a mesma. A prática é a mesma. Interessante. Aí isso vale para todos, né? Aí se a namorada virou ex-namorada, a gente também diz que ela seja feliz. Fazer o quê, né? Assim. E a gente pensa, as separações são para as coisas melhorarem, né? Se é para ficar pior, então fica junto. Fica junto, tá ruim, mas separado tá pior, então fica junto, que tá ruim, mas tá indo bem, assim, mais ou menos, né? Então a gente vai separar para melhorar, não é para piorar, né? Então, quando o namoro está chegando no fim, tá os dois sentados na cama lá. Que você seja feliz, supere o sofrimento, enquanto as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. Oh, mani, pepe, rom, mani, pepe, rom, mani, pepe, rom, pe. Seja liberando, assim, liberando. Mas também dá para girar a mente, né? Aí dizer que, efetivamente, que seja feliz, supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. Aí nós estamos mudando o mundo interno. Vocês podem imaginar o que vai acontecer se a gente fizer uma lista dos seres terríveis todos? Né? O chefe, sogra, ex-marido, ex-esposa, assim, fazer a lista completa, né? Aí a gente começa, um por um, né? Que o chefe seja feliz. A gente começa a praticar compaixão e amor com relação ao chefe, né? Compaixão e amor. Quando a gente pratica compaixão e amor, surge alegria. Surge alegria dentro do coração. Aí a pessoa se dá conta, é isso que eu tenho que fazer em todas as direções. Aí nós vamos consertando a nossa vida. Por quê? Porque nós vamos substituindo os fatores internos. Nós vamos abandonando orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, aquisitividade, raiva, rancor, ódio, medo, carência. Nós vamos abandonando isso e vamos povoando de compaixão, amor, alegria, equanimidade. Nossa vida muda, pessoal. Sem precisar mudar ninguém. Assim, né? Sem precisar mudar nada. Só que, na medida que a gente muda internamente, os outros mudam também. A gente descobre que o outro dança junto conosco. A gente dá um tipo de sinal, o outro responde de um jeito. Se a gente mudar a nossa linguagem, o outro muda. Se não mudar, nós mudamos. Né? A gente consegue viver muito melhor ainda assim. A gente fica esperando. Aí tem um certo momento que o outro muda. Por que o outro vai ficar? Vocês olhem assim, por exemplo, tem pessoas que têm medo de marimbondo, né? Mas o marimbondo não pica o tempo todo. Tem gente que tem medo de cobra. Mas cobra
não pica o tempo todo. É assim. Aí eu me lembro da pessoa dizer que deu uma cama redonda para a sogra. Eu falei, por que cama redonda para a sogra? Porque ela dorme enrolada. É assim. Mas pode dormir enrolada, mas não pica o tempo todo. Assim, esse é o ponto importante. Entender isso, né? Ou seja, as pessoas não são agressivas o tempo todo. Então, na medida em que a gente tem um olhar positivo, as coisas vão mudando. Elas mudam totalmente, assim. Então, essa é uma possibilidade, assim. Essa mudança interna, ela vai causando essa alteração das relações, assim, né? Então, a mensagem budista é essa, né? Nós temos essa possibilidade de mudar esses conteúdos. E quando nós mudamos para compaixão, amor, alegria e equanimidade, surge naturalmente generosidade em nós. Aí surge moralidade. Aí surge paz. Por exemplo, a moralidade é super importante. Se nós gerarmos, por exemplo, compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, é natural que tenha moralidade. Mas se não tiver moralidade, nós quebramos tudo. É como se a pessoa tivesse um comportamento aleatório, a pessoa cuida dos amigos, mas de repente bate nos amigos, ou rouba os amigos. Aí aquilo vai ser fatal. Né? Moralidade super importante. Evitar as ações negativas sobre os outros. Assim. Mas aí, se a pessoa já está praticando compaixão, amor, alegria, equanimidade e generosidade, ela já pratica moralidade de forma natural. Ela praticando compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade e moralidade, ela está em paz. Que é o elemento seguinte, ela tem paz. Quando ela tem paz, ela tem, na verdade, compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz. Ela tem energia constante. A energia dela se torna estável. Quando a pessoa tem energia estável, a mente dela se torna focada. A meditação surge, a mente se torna estável. Quando a mente se torna estável, brota sabedoria. A pessoa tem sabedoria. Então esse é o caminho pelo qual a pessoa, na vida cotidiana, ela aspira à felicidade, aspira a se livrar do sofrimento, começa a entender a mente dos outros, que também aspiram à felicidade e sofrimento, e ela busca, então, ajudar os outros a serem felizes, reduzirem o sofrimento, encontrarem as causas da felicidade, superarem as causas do sofrimento. E por isso ela começa a agir com compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, etc. Moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Ela abandona as emoções perturbadoras de orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, carência e raiva, que por sua vez produzem as ações não virtuosas, que produzem os problemas. É assim. Então a pessoa muda o mundo interno. Quando ela muda o mundo interno, o mundo externo muda. Eu acho extraordinário o que aconteceu com os tibetanos, né? Vocês veem alguém de uma cultura muito diferente. Quando vem a invasão chinesa, eles se deslocam. Aqueles que puderam foram para a Índia. De lá se espalharam pelo mundo, trouxeram uma cultura super profunda para as pessoas, né? Eles não tinham propriamente, eles não conheciam nem a nossa mente. No imaginário tibetano, nós somos demônios de olhos azuis. Demônios no sentido de que nós não entendemos as causas da felicidade, fazemos tudo de forma intensa, porém atabalhoada. Como se faltasse sabedoria em nós. A gente não entende a natureza. A gente não compreende bem o tamanho do buraco que nós estamos. Por exemplo, o fato de que a gente olha para a natureza ao nosso redor e fala em recursos, isso é extraordinário. Por quê? Porque a gente não vê as montanhas, não vê os rios, não vê a vida nas coisas. Agora, a barragem da Cantareira está assim, num nível baixíssimo, tipo 10% de água, né? Então eles ainda têm uma água profunda, um resto de água, né?
que estão se preparando, estão fazendo obras rápidas para poder bombear esse resto de água. Eles não se dão conta, ou pelo menos não respeitam o fato de que o resto da vida daquela região está ali, os peixes se esconderam ali, os animais se esconderam ali, nós vamos bombear esse resto de água. Aí quando chover de novo, como é que nós vamos povoar a vida ali de novo? Além do mais, aquela região está contaminada, porque o fundo dos lagos, tudo que é tóxico vai indo para o fundo. Então limpar aquela água não é uma coisa simples. Muitos peixes já morreram justamente pela toxicidade daquilo, né? Mas a gente vai bombear aquela água. É muito extraordinário isso. Aí nós olhamos as coisas como recursos. A gente vê a água, mas não vê a vida dos seres ali. E não respeita. Se vê, não respeita. A gente olha para as florestas e vê a madeira, vê os minerais no solo, mas não vê a vida das pessoas. A gente olha os nativos vivendo naquelas regiões, a gente pensa que pode deslocar eles de um lugar para o outro. Mas aquilo é a casa deles. O lugar onde os antepassados todos viveram, onde eles se conhecem, onde encontrar os meios de sobrevivência. Então a gente não vê isso. Esse ponto, nós vamos até o ponto de olhar uns aos outros seres humanos como recursos, né? Vamos chamar recursos humanos. Recurso humano é alguma coisa escandalosa. As pessoas não são recursos humanos, as pessoas são pessoas. Mas quando nós temos uma visão utilitária, nós vamos chamar de recursos humanos. Por quê? Porque nós não estamos precisando de pessoas. A gente quer gente que faça um certo tipo de coisa. Quando aquela gente não faz mais aquele tipo de coisa, a gente descarta e procura outros através do nosso departamento de RH. É assim. Então é uma coisa super, super admirável, né? Então isso é a nossa visão se estreitando, né? Nossa visão se estreitando. Mas nós não precisamos atuar assim. A gente pode atuar com compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Se a gente quiser que as coisas deem certo na nossa vida, a gente precisa olhar de uma forma mais ampla. A gente precisa entender os outros no mundo deles. A gente precisa se alegrar quando as coisas estão indo bem com os outros. É como, por exemplo, a gente vê um rio límpido, a gente se alegra com o rio límpido. Rio límpido não é um recurso, é um rio límpido, cheio de seres vivendo. A gente precisa ter essa capacidade. Se a gente não tem essa capacidade, como é que a gente vai se alegrar com a namorada, com o namorado, com o filho? Então é isso. Então isso é a prática na vida cotidiana. Aí nós sentamos em meditação, estabilizamos a nossa mente e vamos ultrapassando esses impulsos kármicos e esses impulsos kármicos que nos fazem as ações a partir de orgulho, inveja, desejo, apego, etc., né? E vamos nos conectando com conteúdos virtuosos, né? Uns conteúdos associados a compaixão, amor, alegria, equanimidade, etc. Aí nossa vida muda. Mesmo que aparentemente esteja tudo igual ao redor, nosso olhar muda, nossa experiência muda. E assim a gente vai construindo outros mundos também. Então esse é o tema. Quando a gente não entende isso, por mais esforços que a gente faça, nós vamos sempre nos defrontar com insatisfatoriedade, impermanência, sofrimento. Assim. A gente não precisa passar por isso. Essa é a mensagem do Buda, né? Nós não precisamos passar por isso. A gente pode viver feliz. A espiritualidade não é uma coisa do além, para outro tempo. A espiritualidade é alguma coisa que a gente pode viver nessa vida. Assim. Então é isso. Não sei bem que oração, mas está na nossa hora já. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu agradeço. Assim, a gente ainda tem uns minutinhos para isso.
Esse é bem básico da filosofia, mas uma coisa que me chamou a atenção assim, na aula. Você falou assim que o mal é... Tem um microfone aí para ela, não? Não tem, né? Quer pegar aqui? Na aula de filosofia, é bem no básico, né? Aí eu vi que tem muita coisa a ver com o budismo, achei muito interessante. E eu fiquei pensando, vou perguntar para o Lama o que tem assim um relacionamento com o budismo. O professor falou assim que o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Aí eu fiquei pensando naquilo, assim, eu fiquei pensando, eu vou ter que perguntar para o Lama para ele falar um pouco sobre isso. Se nós considerarmos que a ausência do bem é a ausência da lucidez, a gente considera que o mal é a ignorância, ou seja, nós presos dentro de uma situação que a gente não consegue olhar de forma ampla, né? Então, na falta de uma visão ampla, nós nos prendemos a alguma coisa estreita, né? Essa coisa estreita, ela não é necessariamente o mal, porque não tem uma intencionalidade de ser o mal, mas ela não dá certo, aí surge sofrimento, né? Então, nesse sentido, é o mal, que é ocasionado pela ignorância, propriamente, né? Então, a falta da lucidez, ela vai criar confusão. Assim. Então, está aberto. Alguém queira protestar ou falar alguma coisa. Eu me confundo um pouco com essa... Quando se fala em não fazer ações que causem dor ao outro. Eu vou pegar um pouquinho que tu falou agora na faixa 3, né? Às vezes alguém te manipula, está esperando a tua presença num domingo, por exemplo. Tua mãe, vamos dizer assim. A mãe está esperando que tu vá, porque tu foi todos os domingos. Naquele domingo tu acha melhor ir a outro lugar. Tu vai causar sofrimento nela, né? Que me gera uma certa culpa. Aí, que eu acho que é parte desse jogo todo. Quer dizer, eu estou fazendo mal ao saber que ela vai sofrer com a minha ausência, ou não estou fazendo mal? Claro que não é exatamente essa pergunta, mas falar sobre essa questão assim, né? O Buda não chegou a dizer isso, mas eu acho que as mães não têm solução. Eu acho que foi mais o Freud mesmo, né? Mas eu acho super difícil a gente não causar sofrimento, né? Super difícil. Assim. Porque a gente faz movimentos que não têm a intencionalidade de produzir sofrimento e as pessoas têm sofrimento. Eu vejo o próprio Buda, né? O exemplo do Buda, porque o Buda era o Buda e teve muita gente que não gostou dele. Não gostou, eles tiveram, por exemplo, eles olharam para ele com um olhar de orgulho, tentaram se colocar acima do Buda, não deu certo. Aí teve outros que se colocaram com inveja. Aí tentaram prejudicar o Buda. Aquilo também não funcionou. Tem outros que tentaram incluir o Buda dentro de um esquema comum do mundo. O Buda não serve para sócio, por exemplo, ou para marido. Isso não funciona. Aí o Buda não deu certo também. É assim. Então não tem essa possibilidade propriamente, né? Mas nós aspiramos. A gente pode gerar essa aspiração, e ainda que aquilo não seja perfeito, veja, o Buda trouxe um bocado de benefício e continua trazendo, né? Então aquilo não é 100%, mas tem esse movimento, né? Porque o samsara, ele é todo contraditório. É como os próprios votos, né? Por exemplo, voto de não mentir. A gente estava lembrando aqui, mentir é um problema. Agora, às vezes, não mentir também pode ser um problema. Aí tem exemplos, para cada uma das ações não virtuosas, tem sempre situações limites, né? Um exemplo clássico é esse: o meditante na floresta, sentado, vê passar um veado, numa direção. Daqui a pouco chega um caçador e diz: para que lado foi veado? Foi por essa estrada ou por aquela? E o meditante, se ele vai dizer a verdade,
ele coloca o veado em risco. Né? Ele diz, olha, foi por ali. Aí o caçador, como você é um meditante, você deve ter mentido, então eu vou por aqui. Aí a coisa é assim, a outra vez ele diz, ele foi por aqui. Aí o cara, bom, como você deve ter mentido, eu vou por ali. Aí dá certo, né? Então, se ele falar a verdade, o outro não acredita. Né? Não sabe, né? Mas não tem essa possibilidade. Tem uma menina ali que quer... Será que ela vem até aqui? É que eu queria perguntar se um colega meu bater em mim, eu tenho o mesmo direito de bater nele? Essa é uma boa pergunta. É assim, né? Eu até responderia, mas você já vem o horário aqui. Ele é maior que tu? Eu só estou perguntando. Porque isso depende um pouco. Se ele for maior, se for menor, tem uma diferença. Né? Não, mas, na verdade, a gente não deveria bater, né? Não deveria bater assim. Mas aí a pessoa também pode se defender, né? O Chagdor Rinpoche, meu mestre, de uma vez eu vi um rapaz 2x2 se aproximou dele e disse, Lama, quando que as lutas marciais podem ser úteis? Quando? Aí o Chagdor Rinpoche ele disse, é assim, quando você vê uma pessoa sendo abusada, você, protegendo a pessoa que vai ser abusada, você evita 2 karmas. Primeiro, o sofrimento daquele que vai ser batido, né? E o outro, você evita a pessoa que está mais forte batendo na outra. O karma que ele gera para ele mesmo, o sofrimento que ele vai gerar pela ação negativa dele. Né? Então aquilo não é interessante para a pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, bate em alguém, a pessoa se acostuma a bater e começa a bater. Aí no fim ninguém mais quer aquela pessoa por perto. Na verdade? Assim, né? Então, às vezes é importante a gente conseguir conter o outro, para o outro não ficar com aquele costume de bater e abusar as pessoas, né? Eu acho super importante que a gente impeça assim, que o outro faça isso. Mas a gente não deveria ter raiva. Se lutar com o outro, se impedir o outro, a gente deveria evitar a raiva. Porque a raiva ela nos deixa frágil, ela nos entristece, né? Mas a gente pode lutar com o outro e combater o outro sem raiva, né? Isso é uma coisa importante, assim. Difícil, eu acho, né? Mas é importante. Tá bom. Obrigado, tá? Mestre, por favor, fale um pouquinho do caminho do meio. O caminho do meio é justamente esse ponto aqui. O caminho do meio enquanto lugar ou enquanto a doutrina? Eu vou falar da doutrina do caminho do meio. Aí Maitreya, ele diz, caminho do meio ele descreve 3 afirmações. Isso é, isso não é, isso é. Assim é o caminho do meio. Essa é a descrição. Né? Isso é super profundo, assim, um aspecto filosófico, né? Então, por exemplo, a gente podia pensar aqui é uma sala de palestras budistas. Né? Cada vez que eu vim aqui, eu só vi isso. Aqui, isso é. Mas aí qualquer pessoa vai dizer, não, Lama, o senhor está um pouco perturbado, aqui é a Briggs, que é uma outra coisa. Eu digo, tá, então não é. Mas enfim é. Porque, por exemplo, nós estamos aqui hoje
fazendo isso, né? É uma palestra com o tema do budismo. Então, isso pode não ser o aspecto absoluto dessa sala, mas é o que nós efetivamente estamos vivendo, né? Então a gente pode dizer em relação a nós mesmos, assim, a pessoa é funcionário de algum lugar. Aí a pessoa é, não é e é. A pessoa pensa, eu sou funcionário do Banco do Brasil, como se ela fosse aqui. Então é melhor ela entender que ela não é. Mas enfim, ela é. Então a pessoa também, aí vale para tudo, né? A pessoa é a mãe. É a mãe. Mas enfim, não é. Porque afinal, todos nós somos irmãos, mais do que mães e pais e filhos. Mas, ainda assim, ela é a mãe. Fazer o quê? Aí a pessoa diz, é esposa, né? Ela é. Mas não nasceu assim, né? E no futuro aquilo pode acontecer qualquer coisa. Então, de fato não é. Mas bom que saiba que é. Então tem 3 níveis de realidade, né? Com a mesma coisa a gente pode olhar de 3 formas, né? Esse é o caminho do meio. O caminho do meio é isso. Ele olha a realidade de forma profunda. Isso é Maitreya escrevendo o caminho do meio. Super bonito. Mas nós podemos olhar em todas as coisas, né? Esse carro é meu. Mas de fato ele passou a ser e não necessariamente vai continuar. Então não é. É meu por enquanto, assim. Mas é bom que saibam que é meu. Esse terceiro ele é um conjuntural, né? É como a pessoa comprou um sítio, comprou uma casa, comprou uma área de terra, né? Ela caminha por ali com o documento, mostra para as plantas, para a água, para tudo, assim, logo você sai onde é isso, né? Então, Mas de fato, vamos pensar, então não é. Muitos já passaram lá com documentos, já morreram, já foram. Mas agora né? Então a vida tem isso, né? Tem esse que é o primeiro ele é inconsciente, assim, a pessoa ela pensa que é. Aí o segundo é quando a pessoa se dá conta da coisa, não é. O terceiro é quando ele não é contraditório aos 2 primeiros, mas é conjuntural, ele é por um tempo, como uma forma de relação, né? As coisas são todas assim. E essas cadeiras são dessa sala. As cadeiras não são dessa sala, mas enfim elas são dessa sala. É bom que você saiba que ninguém leva nada, enriquece tudo aqui. É muito interessante isso. Mas, então, essas 3 afirmações, elas quebram a ignorância e quebram a rigidez. Quando elas quebram a rigidez, elas aliviam o sofrimento. Mais difícil é dizer, esse é meu filho. Esse não é meu filho. Mas, enfim, ele é meu filho. Isso é mais difícil de dizer, né? Porque tem coisas que a gente não gosta de brincar. Umas coisas que a gente pensa, bom, isso não tem essa coisa de 3 és e não és. Aquilo é mesmo. A gente pode dizer, esse é meu corpo. Eu sou isso. A gente pode dizer, aí vai também aplicar essas mesmas coisas, né? É super profundo. Essa é a compreensão da vacuidade, né? Vacuidade é a forma. Esse é o caminho do meio. Eu gostaria que o senhor me explicasse a questão assim, de tu, conforme as tuas atitudes, as pessoas te julgam.
Tu é budista, tu não pode ter uma reação, por exemplo, de explodir numa situação extrema que tu sofre aquele julgamento. Eu queria ver com o senhor o seguinte, como a gente lida com isso, sentimentalmente, para a gente não sentir assim, eu não posso fazer a atitude que eu teria vontade porque eu teria culpa. Não quero gerar isso nem para mim e nem para o outro, mas e esse conflito, como que eu dissolvo ele dentro de mim? O Dalai Lama diz, não sejam budistas, né? Eu acho isso superável, assim, superável, né? Para não introduzir esse problema mais ainda, né? Então, ele diz, não sejam budistas. Eu acho isso muito real, assim, porque quando a gente se torna budista, a gente também cria uma identidade, né? Nós vamos sofrer com essa identidade. Não vai ter jeito. Do mesmo jeito que as outras identidades causam problemas, as identidades budistas também causam, né? É preferível que a gente se aproxime de uma forma lúcida de ser. Mas a gente não pode dizer, bom, agora eu sou uma forma lúcida de ser, né? A gente... Isso é difícil. Qualquer uma dessas afirmações, ela é problemática, né? A gente pode... eu estava justamente hoje olhando um texto do Dalai Lama, ele comentando ensinamentos antigos, né? Os ensinamentos antigos do Lahin, a infalibilidade do Lama. Tudo que o Lama fizer está certo. Aí o Dalai Lama dizendo, é melhor não pensar assim. Isso dá um super alívio, né? Assim. Aí ele diz, muitos problemas já ocorreram a partir disso, né? Mas são ensinamentos de Tsongkhapa, terceiro Dalai Lama, quinto Dalai Lama, são ensinamentos tradicionais. Os lamas fazem tudo certo sempre. Assim, em caso de dúvida, vale a primeira afirmação. Mas ele dizendo isso. E também o peso que ele sente quando as pessoas olham para ele com esse olhar, que tudo que ele faz é certo. Então vocês imaginem, isso é uma coisa parecida, né? Aí a pessoa é a tal coisa. Então isso é super difícil. Né? Então é preferível, aí o Dalai Lama vai dar essa sugestão, né? Que as pessoas usem lucidez. Mas elas não precisam colocar em si essa identidade, né? Eu acho que a gente vai fazer a dedicação. Quem é que quer? Dá para falar um pouco da quarta faixa de funcionamento da mente? Eu falei sobre as 3 primeiras faixas, né? Mas eu não falei da quarta, né? Então, a quarta faixa por exemplo, a faixa 1, a pessoa é responsiva, né? Acontece uma coisa, imediatamente responde. Né? Faixa 2, a pessoa tem visão de longo prazo. Ela tem uma visão estratégica. Então, acontece alguma coisa, a pessoa vê, não, mas eu estou indo nessa direção, não vou responder. Então, ela se mantém na direção. Faixa 3, a pessoa tem a tendência sempre de olhar o mundo interno, seu e dos outros, que estão atuando. Então é o campo onde a maior parte dos ensinamentos budistas se dá. É um campo ligado à vacuidade, à compreensão da realidade. Né? Aí tem a faixa 4. Então as pessoas em faixa 4, elas têm uma tendência interna que elas não clarificam de onde vem. Então elas, por exemplo, em faixa 3, a gente olhando faixa 4, vê... A pessoa, ela se move segundo referenciais que ela não tem como argumentar, mas ela sente que deve seguir. Assim. É como, eu acho que numa linguagem cristã, a gente poderia dizer, a pessoa tem a vocação, ela sente a vocação, por exemplo, quando é uma coisa positiva, né? Mas a pessoa também pode sentir, por exemplo, olhar em casa e ver que ela sente que tem uma influência estranha na sua casa. Que tem alguma coisa. Então ela tem um sentimento que ela não sabe avaliar. Ou ela pode... É um processo inconsciente que gera um referencial que a pessoa acredita. Ela tem um referencial inconsciente que ela acredita,
mas ela não tem como justificar. Então ele tanto pode ser algo positivo, como a pessoa tem uma sensação que deve seguir pelo caminho e praticar e atingir realização, etc. E ela toma decisões difíceis durante a vida, mas vai cumprindo uma direção virtuosa e valorosa, como pode ser também um processo alucinado, onde a pessoa tem uma perturbação, ela se sente perseguida, se sente dominada por fatores estranhos ou suscetível a fatores estranhos, mas ela mesmo não consegue justificar aquilo. Então é um processo interno. A fé, por exemplo, seria um aspecto positivo que vem dentro disso, né? A pessoa pode pensar, olha, se eu praticar bondade, eu talvez vai me dar muito mal no âmbito onde eu estou, mas eu vou seguir praticando bondade. Eu não vou mudar. É isso. Mas por que você é tão bobo? Por que você não faz tal movimento? Não, eu vou fazer esse movimento, pronto. Então essas são dimensões de faixa 4, né? A pessoa não está em faixa 1. Ela não é, por exemplo, cego de responder automaticamente. Ela não está em faixa 2 entendendo que ela está cumprindo alguma coisa para obter resultados. Ela não está em faixa 3 analisando o conteúdo interno livre, seguindo ou não seguindo. Ela está em faixa 4, ela reconhece esse conteúdo e mesmo que haja argumentação em outra direção, ela vai seguir aquilo, ela defende aquilo, mesmo que ela não tenha um argumento muito claro. É como se fosse uma intuição, uma visão interna, uma tendência. Não é totalmente inconsciente, porque a pessoa vê aquilo, mas ela não consegue justificar. Por exemplo, a pessoa vai estudar, como uma vez eu vi isso assim, né? Um pai reclamando, meu filho, você estudou nos melhores colégios, agora você vai ser cabeleireiro. Ah, papai, é isso, eu quero ser cabeleireiro. Cabeleireiro é faixa 4. Não tem justificativa, mas vai ser cabeleireiro. Vai fazer o quê, né? Ele vai deixar, né? Então é um processo. Aí a pessoa está fazendo medicina, terceiro ano, dizendo, papai, é assim, eu vou estudar teatro. Ah, meu filho, não, por favor, não. Não, é teatro, papai. Mas por que teatro, meu filho? Sei, mas é teatro. Tem algum problema, assim, né? Aí, papai, é assim, eu estou pedindo demissão, eu vou fazer um retiro budista. Não sei se eu volto. É o que eu temia. O mundo está perdido. Aí a pessoa tem uma ideia, assim. O Buda, vocês imaginem, filho do rei. Ele estava numa situação, casado, tinha aquele filho, e contam, né? Eu vi isso na revista Caras lá, que ele tinha 999 amigas próximas, assim, né? Que dançavam para ele. Né? Ele estava numa situação assim que os gaúchos iam achar o máximo. Né? Aí ele resolve ir embora. Pense. Foi embora. Pulou a janela, se mandou. Foi viver no meio do mato. Eu ia mandar um psiquiatra atrás. Não acha? Dá um jeito, dá uma injeção nele, trazer ele anestesiado. A gente interna por 30 dias, ele se recupera depois. Não dá, né? Ele já estava meio mal, saiu 4 vezes da coisa, viu um morto, passou mal. Aquelas 4 saídas dele, né? Aí no fim viu um monge, resolve ir embora. Se fosse meu filho... Aquilo é que faixa 4, né? Ele estava olhando um mundo super profundo. Assim. Ele não tem como explicar aquilo. Né? Por isso que ele vai embora. Então esse é um aspecto positivo. Né? Mas se a gente olhar os aspectos negativos também podem surgir e as pessoas terem alucinações, terem perturbações. Assim. Então, vamos fazer dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama,
juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lume chosun ring loche zalin sasson chapar peldrugyo sunavadang nidral do sungele cho. Muito obrigado a todos. Prazer revê-los aqui. Apareçam lá no caminho do meio. No SEB Porto Alegre. Pessoal, a gente pede a gentileza de esperar o Lama sair primeiro, quem puder esperar. E a gente convida todos a seguir estudando e praticando aqui no SEB Porto Alegre, que fica na Guilherme Alves, número 724, aqui do lado do Bourbon Ipiranga. Então, quem puder esperar o Lama sair primeiro. E quem quiser receber o nosso informativo do Caminho do Meio, do SEB Porto Alegre, com as atividades, é só acessar o site e se cadastrar no informativo para receber. Obrigada, boa noite. Você deu pausa na apresentação? Não. Ah, tá rolando ainda. É isso que eu ia ver.